Olá, pessoal, muito boa tarde para vocês. Hoje nós estamos começando aqui a terceira live de uma pequena série de 5 nessa Semana da Criança. Por favor, antes de mais nada, me agradeço por me esperarem um pouco. Eu tive alguns problemas técnicos aqui, mas já estão resolvidos, graças a Deus. Eu voltei hoje de Brasília, agora eu estou de novo na minha casa. Aqui é mais fácil também para a gente trabalhar. Deixa eu ver a tela do YouTube aqui, como é que está. Eu voltei hoje de Brasília. Já olhei aqui a tela do YouTube, também está ok. Vamos ver aqui. Por favor, pessoal, falem para mim, só escrevam aí para mim, por favor, no chat, se vocês estão ouvindo bem. Tem sempre aquele atrasinho, né? Igual eu falei, quando a gente começa assim, eu aguardo um pouquinho para ver se o áudio está chegando legal, tal, se não tem nenhum problema. Aí vocês escrevem para mim, demora um pouquinho para aparecer aqui quando vocês escrevem. Olha lá, a Terezinha está falando que ok, tá tudo bem. A Angélica também está falando que tá tudo bem. Ok, se vocês estão ouvindo, isso é o mais importante, né? Porque o áudio é que tem que estar legal mesmo. A internet aqui tá boa, então não é para ter problema nenhum. Ela está acusando para mim cheinha aqui. Então vamos lá, pessoal. Ontem eu falei já na live de ontem, então você que está assistindo hoje, não sei se você vai assistir ao vivo ou se você vai assistir mais tarde, a hora que ficar gravado, mas é o seguinte, nós estamos começando agora 16h13, para ser mais exato, aqui no meu relógio. Então, se você não viu ainda a de terça-feira e a de quarta-feira, que essa eu estou gravando na quinta-feira, dia 10, eu sugiro que depois você veja. Eu vou deixar na tela final aqui, na tela final do vídeo, depois que eu fechar, eu deixo as duas. É importante que você veja, porque é uma pequena série. Eu estou falando a semana toda sobre criação de filhos. E ontem, especificamente, na live de ontem, eu falei sobre a questão do bullying na escola, contei a história ali, a história do menino, que ele estava quase se suicidando, tal, tudo que aconteceu com ele. Já falei sobre a quantidade de suicídios infanto-juvenis aqui no Brasil, que no mundo está diminuindo, mas no Brasil está crescendo, já cresceu 34%. Uma coisa que eu não falei é que nos últimos 10 anos, o suicídio infanto-juvenil aumentou 200%. Não é brincadeira isso daí, entende? As crianças e jovens são um alvo muito fácil, e é um alvo muito visado pelas forças que agem nesse mundo aqui, porque você pode não acreditar, mas no mundo existem duas forças que batalham o tempo todo. Tudo bem se você não acreditar, tudo bem, como eu digo sempre, eu não faço vídeos para convencer ninguém de nada. Cada um é livre para achar o que quer, fazer o que quiser, tal. Eu faço vídeos, especialmente os dessa semana, para alertar as pessoas, para que elas acordem e entendam antes que seja tarde demais. Que é uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Nada é pequeno. Quando se trata de filhos, de família, nada é pequeno. A criança e o jovem, o adolescente, eles são alvo das forças negativas que agem nesse mundo, as forças das sombras, que é sempre uma guerra do exército da luz contra o exército das sombras. E a família e as crianças são o alvo mais visado. Por quê? Porque é através dos filhos que você destrói os pais. Sempre foi assim, e sempre vai ser assim, não é? Se você destruiu alguém, pronto, fica fácil você fazer o que quiser com ele. Então, por isso eu sugiro, se você não assistiu as outras duas, assista, vai fazer mais sentido para você e vai te ajudar bastante. Hoje eu quero falar com você, ontem eu prometi falar sobre a autoestima, né? Como é que a gente pode já trabalhar isso nas crianças e tal. E tá aí uma coisa que eu entendo bastante, que boa parte do que eu vou falar para você hoje é o que eu sofri quando eu era criança, quando eu era adolescente, e mesmo depois de adulto. Boa parte do que eu vou te contar hoje é baseado na minha própria experiência, mas não só na minha experiência. É baseado também nesses 21 anos que eu ajudo pais e mães, crianças e jovens, 21 anos de caminhada, eu devo saber do que eu estou falando. Porém, fique à vontade, como eu sempre digo, né? Faça com a informação aquilo que você quiser, tal, porque eu escolho e depois eu colho. Você escolhe e depois você colhe, tá? Eu quero falar com você o seguinte, ó. Existem, primeira coisa, né? Vamos falar algo que eu venho repetindo todas as lives essa semana. Primeiro, seus filhos não são seus filhos, eles não pertencem a você. Você não é dono deles, você não é dona deles. Seus filhos lhe foram dados por Deus, eles são filhos de Deus. Eles não vieram de você, eles vieram de Deus. Eles vieram através de você, assim como você veio através dos seus pais, ok? Essa é a primeira coisa que precisa entender. Então você não possui os filhos. Os filhos foram dados para que você os ensine, os ame, os oriente, aprenda com eles
e os preparem para a vida deles, porque eles terão uma vida própria. Um dia eles vão embora, é sempre assim que acontece. Só um minutinho, por favor, eu vou ter que prender o cachorrinho aqui, só um segundinho, senão a gente não consegue conversar. Peraí. Desculpa aí, pessoal. O cachorrinho da minha filha, ele parece que ele adivinha. É começar uma live e ele começa a latir. Então eu pedi para prender ele lá um pouquinho, assim não fica fazendo barulho, né? Então é o seguinte, ó, os filhos não pertencem a você. Eles vieram através de você. Então você não possui. Portanto, nunca diga, perdi meus filhos. Você não pode perder algo que não é seu. Você tem que aproveitar bem o tempo que você tem com eles. Segunda coisa, um dia Deus vai pedir conta para você do que você fez com os filhos que ele te deu. Porque não foi à toa que ele te deu. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Você deve imaginar o quanto que é importante uma herança, né? Então, eu sugiro que você preste bastante atenção nisso. E a terceira coisa, aquilo que eu venho falando também desde terça-feira. Tem 3 fases na vida de um filho. De 0 a 10 anos, você tem que ser o professor e a professora deles. E tem que tomar para si a tarefa de ensinar. Ensinar tudo que você puder. Dos 11 aos 20, eles precisam de um pai e de uma mãe. É a hora da autoridade, é a hora do rigor, com amor, mas rigor. É a hora de dizer não, é a hora de proibir, é a hora de fazer uma série de coisas. E depois, dos 20 pela vida inteira, eles vão precisar de um amigo e de uma amiga, ok? Então, felizes os pais e mães que, tendo feito isso, aproveitam cada fase. Tem muitos de vocês escrevendo essa semana nos comentários e mandando uma chuva de perguntas para mim, e eu vou responder todas elas. Eu vou esperar terminar a série, algumas eu já respondi nos comentários. Eu vou esperar terminar a série e eu vou juntar todas as perguntas e eu faço uma live só para responder perguntas. Então, as perguntas que você tiver, vai colocando nos comentários depois. Não adianta pôr no chatzinho aqui, porque não dá para eu ver, certo? Eu não consigo ver e não dá para salvar também aqui o chatzinho. Espera o vídeo fechar e depois você põe nos comentários. Ou então você usa as informações que estão na descrição do vídeo aqui abaixo. Ok, então vamos falar de autoestima. Você precisa saber o seguinte, ó. Isso deveria ter ensinado para nós quando a gente era pequeno. Quando você nasceu, nasceram com você, na sua vida, 3 irmãs. Eu chamo de as 3 irmãs gêmeas. E você sabe que no caso de gêmeos, sejam 2 ou 2 ou 3, sempre vem um primeiro, depois o outro e depois o outro. Ok, sempre assim. A diferença às vezes é de minutos, de um para o outro. Então, quando você nasceu, nasceram com você 3 irmãs gêmeas. A primeira se chama autoimagem. A segunda se chama autoestima. E a terceira se chama autoconfiança. Nessa ordem. A primeira se chama autoimagem. Então, quando essas 3, elas são inseparáveis. Tudo que você faz para uma, você está fazendo para as outras também, porque elas não se desgrudam. E elas são, a autoimagem é a mais velha, a autoestima é a do meio, a autoconfiança é a caçula. Presta atenção como é que isso é importante. Ó. Inclusive aqui no canal, se você quiser mergulhar nesse assunto de cabeça, aqui no canal tem 4 vídeos que eu vou colocar nos cards aqui em cima depois, né, porque agora não tem como, eu estou ao vivo, mas depois que eu fechar o vídeo, eu vou pôr nos cards aqui em cima, tem 4 vídeos que eu gravei em 2015 e eu estou precisando regravar agora, mas eles estão bem gravadinhos. Eles se chamam Como melhorar sua autoimagem, como melhorar sua autoestima, como melhorar sua autoconfiança e receita para gostar de si mesmo. Eu sugiro que depois você assista, se é que você se interessa por esse tipo de assunto para aplicar na vida do seu filho. E talvez se explique também muita coisa que aconteceu com você, como explico o que aconteceu comigo. Então vamos lá. Quando seus filhos nasceram, então primeiro nasceu com eles a primeira irmã, autoimagem. O que é autoimagem? Autoimagem é a maneira como você se vê, quando você se olha no espelho, é a maneira como você encara você mesmo. E como que a autoimagem foi formada, a autoimagem dos seus filhos? Da mesma forma que a sua. Ó, desde o ventre materno, desde antes de uma criança nascer, ela já enxerga e ouve tudo. A partir do 4º, 5º mês,
Isso já está muito avançado. Então, ela enxerga e ouve tudo. Então, o fato de você, por exemplo, quando você estava no útero da sua mãe, o fato dos seus filhos, vamos falar dos seus filhos hoje, vai. E aí você aplica em você. Antes de seus filhos nascerem, quando eles estavam na barriga da mãe, eles já escutavam e já viam tudo. Então, se ele foi gerado por acidente, se ele era amado, desejado, se ele era aguardado, se houve festa quando ele nasceu, tudo isso já foi formando a autoimagem dele. E se ele nasceu, se você engravidou, sua esposa engravidou por acidente, e ele não foi bem-vindo, e brigava-se perto dele, e falava-se, essa criança vai ser um problema, a gente não tem dinheiro, que hora para ficar grávida, sabe essas coisas que os tolos falam o tempo todo, a grande boiada fala isso o tempo todo. Então a autoimagem dele começou a ser formada ali. Aí ele veio ao mundo. Quando ele chegou ao mundo, os primeiros anos são vitais. Por isso é que de 0 a 10 anos eles precisam do professor, de uma professora, entendeu? Então veja bem, se ele era amado, se diziam que ele era lindo, que ele era inteligente, que ele era isso, aquilo, até os 10 anos, pensa bem quantas coisas seu filho escutou de você e do pai deles, ou de você e da mãe deles. Dos pais. O que ele escutou? Essas coisas formaram a autoimagem dele. É fácil de você entender. Por quê? Porque palavra cria pensamento, pensamento cria sentimento, sentimento cria comportamento, comportamento cria resultado. É isso. Então, o que ele escutava? Que ele era burro? Que ele não tinha jeito? Você é igual ao seu pai. Você é um idiota. Você é burro. Esse menino, não sei o que ele tem na cabeça. Tá? E se soubesse cada coisa que as pessoas falam, o que ele escutava? Não vai lá fora que o homem do saco te pega? É isso? Olha, cuidado com o bêbado. Olha, cuidado, hein? Olha, o bichão. Não vai no escuro que tem bichão. Né? Não tem essas coisas? Tem pai e mãe que cria os filhos assim. Aí o que você acha que é para uma criança isso daí? Ou então, o que você fazia com seus filhos? Você botava eles para dormir e obrigava a ficar no escuro? É isso? Quando eles choravam e vinham pedir para você, porque criança às vezes tem isso, e vem pedir, tô com medo, tal. Não, fica aí. Homem que é homem, não tem medo. O que seus filhos ouviam quando eles cresciam? Quando eles choravam, que eles se emocionavam, porque a criança tem uma tendência a chorar bastante. E bom, né? E se ela tivesse morta, ela não chorava. Quem está morto não chora, né? E o que seus filhos escutavam, sei lá? O homem não chora, larga de chorar por qualquer coisa. Manhoso, mariquinhas, mulherzinha, tal. É isso. Então dá para imaginar, se foi isso, dá para imaginar a autoimagem que seus filhos têm hoje. Ok? Quando a primeira irmã, que é a autoimagem, ela vai se desenvolvendo, ela pode ser positiva ou negativa. Então, com 10 anos de idade, como é que será que seus filhos se viam? Seus filhos, como é que eles se viam? Inteligentes, capacitados, amados e tal? Ou eles se viam daquele jeito que era mostrado para eles o tempo todo? Daquele jeito que era falado com eles o tempo todo? Sim, e depois quando vai na escola, né, uma coisa que me ensandece hoje em dia, certo? Uma coisa que eu fico fulo, eu evito até de pensar nisso, porque eu perco a razão, é essa mudança que fizeram de uns anos para cá, nesse país que virou um cesto de lixo, que é o que virou esse país aqui, se é que você não percebeu ainda. A criança agora vai para a escola. Você já viu a idade que a criança vai para a escola? Você já deu uma boa olhada? Meus pais eram pobres. Então, a gente morava aqui mesmo em Indaiatuba quando eu era criança. Depois eu voltei para Americana. E agora, depois de adulta, que eu voltei aqui para Indaiatuba. Para mim, a melhor cidade do mundo. Um pedaço do céu na terra. Ok. Quando eu era criança, a gente ia, preste bastante atenção. Eu vou fazer 58 anos em fevereiro próximo, se Deus quiser. Quando eu era criança, eu fui para o Jardim da Infância, com 5 anos. Você sabe o que a gente faz no Jardim da Infância? Com 6 anos, eu fui para o pré-primário, e com 7 anos, eu fui para a escola, para o primário. Certo? Agora, olha a diferença hoje. A criançada já está indo para a escola hoje com 5 anos de idade. Então, pense bem nisso aí. Eles não estão preparados para isso daí. Mas por que, Ivan, que foi feito isso? É só você olhar. É só você olhar os últimos governos aí e você vai entender. Governo não, porque esse país nunca teve governo, né? É só você olhar o tempo que esse desgoverno, né, desde os anos 70 para cá, porque isso começou lá nos anos 80. Né? Eu estudei no primário eu sou de 62, então nos anos 70, eu sei o que eu estou falando para você. Sei como é que era a escola e tudo mais. Agora, hoje a criança vai sem ter preparo nenhum,
porque já não tem preparo em casa dos pais, por tudo que eu já falei essa semana. Aí ele vai para a escola e já tem que começar aquele mundo de pressão e tal. Ivan, mas por que fizeram isso? Por que mudaram as coisas? É simples. Mudaram porque se você visse que hoje tem mais cultura nesse país e o nível de educação ele fosse maravilhoso nesse país, você poderia dizer, Ivan, mas eles mudaram porque subiu o nível escolar, né? Subiu um lixo. Eu costumo dizer para você hoje, você quer desaprender, você quer perder tempo, vá para a escola. Você quer que seus filhos fiquem cada vez mais idiotas, manda para a escola. É isso daí, na minha opinião. Você pode ficar horrorizado com o que eu estou lhe dizendo. Não tem problema nenhum. Eu estou dando a minha opinião e eu tenho direito a ter a minha opinião. Ninguém pode tirar esse direito de mim. Se você acha que é bom a criança ir para a escola com 5 anos, beleza, fica à vontade. A minha vida não muda, a sua também não. Nós não precisamos brigar por causa disso. Mas eu estou explicando o assunto, então eu estou dando a minha opinião. Eu acho absurdo, eu acho uma abominação. E além disso, você olha o nível da educação. Que educação? No Brasil a gente nem sabe o que é isso. Entendeu? Eu nem sei mais o que é educação. Educação era o que tinha nas escolas nos anos 70, quando eu ia para a escola. Educação moral e cívica, ética, estudos sociais, organização social e política brasileira. Hoje, é melhor nem comentar, porque eu não quero me transtornar, certo? Não quero me transtornar. Alguém ontem, uma amiga muito querida ontem me disse, eu estou notando você essa semana muito tenso, eu posso te ajudar? Eu falei, não, querida, eu não estou tenso. É que esse tipo de assunto mexe comigo. Então é normal, na hora que eu estou falando, a raiva vem à tona. É normal, porque eu não suporto esse tipo de coisa. Eu não suporto o sofrimento humano. Eu não suporto o que estão fazendo com as crianças. Então, por favor, não leve em consideração a minha cara. Não estou bravo com você, não estou bravo com nada, não estou tenso. Estou fazendo isso aqui com o maior amor do mundo. É que o assunto não permite que eu fique aqui todo sorridente. Eu espero que você entenda isso, né? Eu respondi para essa amiga muito querida, muito obrigado, tal, por ela ter esse carinho comigo, mas eu quis deixar claro que não era nada. Estou muito bem. Inclusive, hoje estou melhor do que ontem. Voltei para minha casa hoje, depois de 10 dias fora. Então, para mim é uma alegria. Esse aqui é o melhor lugar do mundo, eu estar perto aqui das pessoas que eu amo tanto, né? Muito bem. Então, acho que eu já dei uma explicaçãozinha para você sobre a autoimagem do seu filho, ok? Quando uma criança vai para a escola, assim, com 5 anos, como que você acha que a escola põe a autoimagem dele? Você já deu uma olhada nos professores que existem aqui nesse país? Você já deu uma olhada? Eu gostaria que você desse uma olhada. Eu não estou falando só em escola pública, não, hein? Estou falando de escola particular também. Você já deu uma boa olhada? Você já teve curiosidade de ver o que uma pessoa precisa ter hoje? O nível que ela precisa ter para se tornar professor? E também não estou falando mal dos professores, não. Por favor, você procurar aqui no canal, tem pelo menos uns 15 vídeos meus defendendo o professor. Eu sei que tem professor ruim, eu sei que tem professor bom, eu sei que tem professora ruim, eu sei que tem professora boa. Estou falando no geral, por favor, não torça as minhas palavras, é no geral, né? Estou falando de uma forma geral. E nunca dizendo que é todo mundo ruim, todo mundo bom. Eu sempre falo isso. Muito bem. Aí, quando a autoimagem ela fica baixa, ela fica arranhada, a autoimagem do seu filho, aí vem a segunda irmã, ela também fica abalada, que é a autoestima. A autoestima é o quanto você gosta de você mesmo. E tem crianças e jovens, hoje a maioria, eles não gostam deles mesmos. Eles não gostam da vida que eles têm. Por isso é que eles se mutilam, né? Eles se cortam. Tem grupos na internet que ensinam a se mutilar. Aí eles andam sempre com esses capuzes, moletom, aquele calor, e eles de moletom e tal. Fique esperto. Se o seu filho começa a andar em pleno verão, com aqueles moletons, aquele negócio, dê um jeito de ver o braço dele e tal. Eles cortam braços, pernas, tal. É absurdo, mas é o que acontece. Por que você acha que alguém faz isso? Você acha que alguém que tem uma boa autoestima vai fazer isso daí? Não, eles começam a sofrer. Eles sofrem bullying na escola, como eu já falei ontem. Eles sofrem bullying dos amigos. E o pior, eles sofrem abandono dentro de casa. Porque os pais não percebem isso. O adolescente ele já é mais fechado por natureza. E aí, olha, na adolescência, se a criança não teve, se o jovem não teve uma boa autoimagem, a autoestima dele vai despencar. E você pode esperar droga, você pode esperar alcoolismo, você pode esperar todo tipo de coisa. Sexo antes da hora. Sim, eu preciso falar disso também. Você sabe por que a autoestima fica baixa assim? Porque é o seguinte, ó. Talvez você não, se você não é da mesma geração que eu, você não vai acreditar no que eu estou falando. Se você não é da mesma geração que eu, pergunte que para alguém que é. Na minha época, você sabe com que idade as meninas menstruavam nos anos 70? As meninas menstruavam com 13, 14 anos, mais ou menos, tá? Algumas até com 15. Você sabe com que idade as meninas tinham seios?
Mais ou menos essa idade também, 14, 15 anos. As meninas não tinham o corpo como tem hoje. Ah, Ivan, mas o que aconteceu que fez assim? Ah, isso é assunto, e se eu entrar agora, é assunto de uma live de 4 horas, mas não se preocupe, eu ainda vou fazer bastante vídeo sobre isso, sobre a degeneração celular dos últimos anos. Isso aí foi tudo feito muito bem planejadinho, você não pensa que foi à toa, não. Hoje, as meninas, algumas meninas menstruam com 10, com 11 anos, e com 10 anos, 9, elas já começam a ter seios. Os meninos crescem demasiadamente, começam já a falar grosso, já ter pelos pelo corpo e tal, mas a cabeça deles não está preparada. Então eles começam a fazer sexo antes do tempo. Por quê? Porque tem uma autoimagem ruim. Então quando ele acha um ou uma que ele pode se apegar, ele vai, ou ela também, porque às vezes a menina não tem o apoio do pai, o carinho do pai e tal, então a tendência dela é procurar mais cedo, isso numa presença masculina, certo? Eu quero falar mais sobre isso em outra ocasião. Hoje eu não quero me demorar muito nisso, senão eu perco o foco, e aí eu começo a me transtornar quando eu falo desse assunto também. Eu tenho que dividir em pílulas, para eu não dar a impressão para você que eu estou desejando matar um, porque não é o caso, né? Veja bem, aí eles estão adolescentes e começam a fazer sexo antes da hora, certo? De qualquer jeito, faz sexo antes da hora. E quando uma pessoa começa a fazer sexo e ela não está preparada, o jovem e tal, a autoimagem dele, a autoestima dele vai lá para baixo. Aí junto vem depressão, vem uma série de coisas. Ok? O sexo feito antes da hora, de forma errada, por razões erradas. Ô louco, Ivan, mas por quê? Por quê? Porque se o seu filho ele fica com a cara na maldita TV, 10 milhões de vezes maldita TV, especialmente se for no câncer televisivo chamado rede esgoto, engana bobo, maldição por 1 milhão de vezes de TV. Ah, o pessoal fala, mas e a Record? Todas. Mas essa é a pior, eu menciono sempre essa, todas. Eu odeio todos os canais abertos, todos, certo? É direito meu também. Tem gente que fica abismada com isso. Tudo bem, cada um sabe de si, né? Eu escolho, depois eu colho. Você escolhe, depois você colhe. Aí as crianças ficam na internet, vídeo de pornografia, certo? Aí tem pai, mãe que não está nem aí, a criança está com o celular na mão, fica o dia inteiro no computador, a noite inteira no computador. Aí tem canais no YouTube que tem adultos que se vestem de crianças, eles pintam o cabelinho de verdinho, de amarelinho, eles falam besteirinhas o tempo todo, porque são imbecis, e imbecil só fala coisa imbecil, e eles pervertem as crianças e jovens, ensina violência, ensina masturbação, fala brincadeirinha de não sei o quê, palavreado, e fala das meninas, e a criança e o jovem não está preparado para aquilo, você não entende? A cabeça dele não está preparada. Aí tem a erotização infantil, né? Você já vê menininhas de menos de 10 anos dançando. Você não lembra? Você não lembra da boquinha da garrafa, né? Do segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Você lembra bem? Você lembra desse lixo? Ou só eu que lembro desse lixo? Você lembra? As meninas. Hoje é normal você ver meninas com menos de 10 anos pintadas e vestidas como mini prostitutas. Ou será que só eu que vejo isso? Você não observa isso? Aí vem a maldição, o câncer chamado funk, que nem funk é. Se você quiser saber o que é funk realmente, você vai ter que procurar no YouTube o funk americano dos anos 40 e 50. Aí você vai entender o que era funk. Até isso aqui nesse país eles pervertem. Esse lixo que você escuta aí, por aí, não é funk nem aqui, nem em lugar nenhum. Olha as letras. Não, que letra? Nem letra tem. Olha a melodia. Que melodia? Foram compostas por cérebros tacanhos, por cérebros doentes. Como é que vai ter melodia? Não, mas já é feito para isso. Aí vem o jovem e a criança, ele está com esse problema aí, a autoimagem, autoestima sendo construídas. Aí vem a tal da ideologia de gênero, que fala assim para o seu filho, ó, quando você nasceu, você não era menino nem menina. Você vai escolher isso agora. Tenta imaginar. Tenta imaginar uma criança ou um jovem que mal consegue limpar o próprio bumbum, ele sendo bombardeado com essas informações todas. Entendeu? Imagina o que acontece. Ah, sim, tem gente que não liga para nada, né? Eu tenho uma camisa, pena que ela rasgou, uma das minhas camisetas, eu vou fazer de novo. Está escrito com letra bem grande assim, ó. Pedofilia, ideologia de gênero. Eu digo não, bem grande assim.
Eu faço mesmo e ando com ela por todo lugar. Eu quero deixar claro a minha posição. Eu não tenho medo de falar o que eu penso. Sou contra, porque junto com a ideologia de gênero, nos últimos anos veio crescendo a pedofilia. Porque aí já queria diminuir. Talvez você não lembre disso, porque talvez você tenha passado boa parte dos últimos anos vendo novela, curtindo a vida dos outros na rede social, talvez você não tenha acompanhado o que eu acompanhei aqui, né? Há uns anos aí, no mandato daquela, não vou nem falar nada, né? Daquela presidenta que teve aí, eu prefiro nem falar o nome para não sujar minha boca. Aí estava fazendo o quê? Estavam querendo diminuir a maioridade sexual para 14 anos. Se você não acredita em mim, por favor, procure no Google, tá? Diminuir para 14 anos. Por quê? Para que o cara não precisasse, não pudesse mais ser preso por pedofilia. Ou seja, eles estavam querendo dizer que com 14 anos um menino já pode escolher com quem que ele vai fazer sexo e tal. Gente, pelo amor de Deus, entende? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para não falar outra coisa aqui no vídeo, certo? A gente precisa ter muito controle emocional. Muito controle emocional. Por isso que eu ensino controle emocional para as pessoas. Porque senão isso destrói você por dentro. Se você ficar pensando nisso, você fica com raiva, com ódio o dia inteiro. Então, eu uso a controle emocional e ensino para os outros também. Porque se você ficar com ódio o tempo inteiro, você vai fazer mal para a sua saúde e o negócio não muda. Você tem que ser inteligente, você tem que odiar a situação e, em seguida, fazer algo para mudar. É o que eu faço, da minha forma. Você pode fazer muita coisa também. Eu posso do meu jeito, você pode do seu jeito. Ok, depois de todo esse lixo, a criança está já, o jovem já está com a autoimagem, já está arranhada. A autoestima já está indo para o esgoto, ele já está pensando ele já está se embebedando, porque em qualquer festa que eles forem, a bebida é grátis, chama-se open bar, que aqui no Brasil o pessoal adora falar inglês, embora não saiba falar e nem escrever português, né? Por isso que é um país tão estúpido desse jeito assim. E aí tem open bar. Agora você imagina, ó, eu que sou adulto, se eu tomo uma dose de uma bebida, o meu cérebro já não fica igual. Imagina um jovem. Aí eles se embebedam, beija 200 bocas na noite, porque agora chama ficar, não é mais namorar. Na minha época a gente namorava, né? Hoje fica com um, beija outro, beija um, beija outro. No fim da noite vai embora e acaba fazendo sexo com o primeiro que aparece, aquele que restou, tal, e é assim que as coisas são. Aí gravidez antes da hora. Melhor nem continuar nisso aqui, vamos lá. Aí a autoimagem está ruim, autoestima destruída, adivinha o que vem depois, a outra irmã, autoconfiança. Aí você vê os zumbis que estão por aí hoje. Dá pena, não dá? Aí não se realiza no trabalho, não se realiza mais em lugar nenhum, não, porque já está confuso. Você acha que isso começou agora? Não, isso não começou agora, não. Em 1980, eles pegaram uma atriz fracassada, certo? Uma mulher que já tinha feito todo tipo de filme, que inclusive num dos filmes ela fez sexo oral com um menino de 11 anos de idade e em pouco tempo transformaram essa mulher num astro de crianças na TV, ok? E aí ela formou toda uma geração nos anos 80. Você pensa que começou agora? E nos anos 80 suas filhas já foram ensinadas que não precisava casar, porque estava fora de moda, que podia ter um filho sem marido, era uma produção independente, era assim que era chamada. E isso veio, gente, se você não acredita em mim, faça pesquisa, por favor. Pega um pouco de tempo que você passa lendo sobre futebol, assistindo Globo Lixo Esporte. Pega um pouco do tempo que você gasta lendo essas malditas revistas que foram feitas para mentes aleijadas, sabe? Contigo, Tititi, Tatatá, Tururu, Tarará, Caras, Maras, o raio que o partaras. Esse lixo todo que a grande boiada ama isso daí. Você já entendeu o que eu quis dizer? Depois, quando chegou na fase adulta, você imagina como que um adolescente, um jovem lida com isso. Autoimagem, a pior possível. Autoestima, lá embaixo. Autoconfiança, você vê. E aí os pais não conseguem saber e não vê como é que é e tal, e estão por fora de tudo, cada um preocupado consigo mesmo, e deu nisso que está dando aqui, entendeu? Deixa eu ler um pequeno texto aqui para você. Deixa eu ler um pequeno texto aqui para você. Eu não sei a autoria dele, por isso eu não vou mencionar, tá? Eu procurei ontem e não achei. É um texto que eu encontrei num blog pesquisando sobre isso. Ele diz assim, ó: você já terá lido a frase que diz: seu filho será criança apenas uma vez, você será mãe toda a vida. Essa afirmação dá uma boa reflexão sobre o modo como criamos nossos filhos
e como os tratamos. Não raras vezes lhes exigimos condutas de adultos, sendo que são crianças. E nos esquecemos que eles estão em uma fase de descobertas constantes, de cometer erros e acertos, de aprendizagem e de exploração. Sofremos muito com o julgamento dos demais. Temos vergonha quando nosso filho faz birra no meio da rua. Ficamos com raiva quando não nos obedece diante dos outros. Todos nós, pais, passamos por isso. Talvez porque não nos esforçamos para romper esse círculo vicioso de cobrar perfeição em um mundo sempre autêntico, como é o da maternidade. Então, esse texto é mais para mães, tá? Mas ele vale para pais também. Meu convite é de que você se livre dessas amarras e desfrute do seu pequenino. Alguns conselhos para não perder nenhum momento da infância de seus filhos. Mostre-lhe as coisas verdadeiramente importantes da vida. Pular nas poças d'água, observar os bichinhos e as flores, correr pelos campos, pelas praças. Deixe que eles experimentem tudo sozinhos, mas também experimente junto com eles. Não se esqueça dos abraços e dos beijos. Não lhe negue nunca um abraço ou um beijo quando ele os deseje. Tenha em mente de que dentro de alguns anos, os abraços que mais deseja, você vai desejar, são aqueles que você não lhes deu. Repita uma e outra vez o quanto você os ama. Pensou em todo o amor que tem para o seu filho? Diga-lhe olhando nos olhos o quanto ele é amado e querido por você. Deixe-o imaginar, mas também imagine um mundo de fantasias com ele. Deixe-o chorar, mas também chore com ele. Deixe-o sorrir e dar gargalhadas, mas também ria com ele. Seu filho sujou a parede de tinta? Pinte-a junto com ele. Lembre-se de que as paredes podem ser pintadas novamente, mas ele nunca mais vai ser criança. Ele quebrou um objeto? Não há problemas, você pode repor o objeto, mas não pode repor a infância dele. E o que dispensar dessa rotina de amor pelo seu filho? Os gritos. Quando vindos da mãe, os gritos vão doer para sempre. Os pratos podem ser limpos mais tarde, porque enquanto você limpa os pratos, seu filho está crescendo e você não está vendo. Não lhe dê tantos brinquedos. O que ele mais agradecerá é que você passe tempo com ele. Ele não liga para presentes, ele quer você presente. É bom só para repetir. Respire. Você será mãe a vida toda, mas ele será criança apenas uma vez. Entendeu? O papel do pai e da mãe na formação das 13 irmãs gêmeas do filho é fundamental. Se você percebeu que você andou errando, respire, ore, peça perdão a Deus, perdoe a si mesmo e mude, porque há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Entende? Ah, Ivan, mas meus filhos já estão com mais de 20 anos e eu errei muito. Respire, ore, peça perdão a Deus, perdoe a si mesmo ou a si mesma e ame seus filhos e mude a partir de agora. É assim, gente. Você não pode voltar lá atrás. Já falei sobre isso a semana passada. Falei, inclusive, com lágrimas nos olhos, com a voz embargada. Você não pode voltar, mas você pode mudar a partir de hoje. Pare de engolir essas coisas. Pare de assistir essa mídia podre que tem nesse país. Pare de ficar o tempo inteiro em redes sociais. Pare de ficar gritando com seus filhos. Pare de falar mal dos outros perto dele. Pare de ficar chamando a atenção dele na frente dos outros. Pare. Entra aqui no canal e pesquisa Ivan Maia Filhos. Você vai ver, deve ter uns 30 vídeos no mínimo. Assista. Continue comigo nessa semana de lives. Ainda faltam 2, amanhã e sábado. Amanhã eu vou falar sobre um assunto fundamental também. Na live de amanhã, vou falar sobre um assunto fundamental. Eu vou te falar o que acontece em vários lares hoje em dia, certo? Em que os pais e mães acordaram e corrigiram problemas gravíssimos. Eu vou te falar amanhã de alguns casos de pais e mães que eu tenho tido o prazer de ajudar e que despertaram. E a semana que vem, ontem eu coletei um monte de depoimento desses pais e mães. E a semana que vem, cada semana eu vou brindar vocês com alguns vídeos de outros pais e mães dando depoimento de como eles são, para que você veja que, graças a Deus, não sou só eu que ainda penso assim. Tem mais gente no mundo que pensa assim. E é importante que você ouça também, para que inspire você, que é só essa a minha intenção. Lembrando a você que aqui tem um link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário aqui no YouTube, tem um link para você se inscrever no canal da minha filha, Laura Maia. Depois de amanhã, que é considerado o Dia da Criança, vai entrar o canal dela. O primeiro vídeo vai entrar depois de manhã. Aqui no meu canal vai ter a última live, mas no dela vai entrar o primeiro vídeo dela. Você clica aqui, você se inscreve no canal, já clica no sininho e assiste ao videozinho de 3 minutos que está lá, que é o trailer de apresentação, para você saber por que o canal dela está sendo criado. Ela vai falar isso para você. Já tem um videozinho pequeno lá, que é o trailer. Mas os vídeos mesmo da grade vão entrar, o primeiro vai entrar no domingo agora. É um canal para pais, mães, avós e avós, que ainda se preocupam e amam seus filhos, e tem tempo para eles,
e é também um canal para crianças de 5 a 12 anos de idade. Eu convido você a se cadastrar. Ontem nós já estávamos em 1.200 inscritos lá, sem nem começar o canal. Eu convido você para ir. Se você, deixa eu ver como é que nós estamos de like aqui hoje, que o povo às vezes gosta de ficar no limbo. Não, hoje tá tranquilo, ó. Tem 400 assistindo, 357 likes, né? Tá bem melhor do que tem sido aí. Se você gostou da live, do vídeo, deixa o teu gostei. Se você não gostou, não tem problema, deixa o teu não gostei. Pelo menos você deixa de ser limboso e passa para a estratosfera. Você sai do limbo e vai para lá. Chama-se reciprocidade. A reciprocidade ela é a irmã da prosperidade. Deixa o seu comentário. Depois que eu fechar o vídeo agora, vou encerrar ele daqui a pouquinho, daqui uns 3 minutos. Deixa o teu comentário para mim. O que você achou? Eu amo ler os comentários. Eu entro umas 7 vezes por dia aqui para ler os comentários. E também compartilha. Se você gostou, compartilha com seus amigos no grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde você puder. Amanhã nós temos live também. Se Deus permitir, eu estiver vivo até lá, nós temos live também. E eu vou falar sobre esses casos que eu te falei. Todo assunto em sequência, tá? E eu espero você. Obrigado a você que assistiu ao vivo comigo. Obrigado a você que vai assistir depois. Eu estou encerrando agora 16 horas e 50 minutos dessa quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019. Eu desejo que você, seus filhos, sejam muito felizes, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe e proteja os seus filhos, que Deus te dê sabedoria e entendimento para num mundo insano como esse, e num país desavergonhado igual esse nosso, cheio de maus costumes, cheio de onde vergonha na cara e respeito são palavras que você já quase não encontra mais. Eu espero que Deus te dê sabedoria, força, que Deus te dê raiva de vez em quando, controlada, para você tomar atitudes e mudar isso, começando por dentro da tua própria casa. Eu vou me despedir de você com a mesma prece que eu tenho usado todos esses dias, porque eu creio que a gente abençoa as pessoas com as nossas palavras. Então, eu vou me despedir de você assim. Essa prece, ela diz assim: que os caminhos se abram à sua frente, que o vento esteja sempre a seu favor, que o sol aqueça a sua face e a chuva caia suavemente sobre os seus campos, que a sua colheita seja sempre farta, e até que nos vejamos novamente, que o Senhor te guarde na palma da mão e que assim seja. Longos dias e belas noites para vocês, um grande beijo, muito obrigado pelo carinho.